em Marcos 9, nós vamos ler o verso 3 versículos, versículo 14, 15 e o 16. Essa pergunta a você: quem é carne? E a Bíblia está dizendo que não é. Ela faltava assim, é uma expressão muito clara de se entender. Quando ela expressa carne e sangue, ela está querendo dizer que não é contra as pessoas, que não podia ser também contra os animais, que são seres irracionais. Entende-se, igreja? Então a gente já começa a compreender que ele quer dizer. Então o diabo ele não tem sangue. Vamos fazer uma comparação aqui, não, eu quero trazer esse exemplo para você entender. A gente sabe que o nosso Deus, ele é invisível, porém nós consideramos como um ser, o Senhor real da nossa vida, amém? A gente sabe disso, mas o diabo, presta atenção, por ele ser o que é, ele trabalha nos dias atuais, já você vai entender, para exatamente pegar toda essa essência de Deus, a verdade de Deus. Não que ele vai converter e mudar a essência e a verdade de Deus, mas ele muda essa verdade, trazendo mentiras para dentro das pessoas. Ele pega tudo que se chama Deus e ele cria um argumento, uma questão, uma situação e implanta dentro das pessoas outra coisa, o contrário daquilo que realmente é verdadeiro. Não que ele pode mudar isso aqui, mas ele pega isso aqui e implanta dentro das pessoas outra questão, causando assim uma confusão enorme dentro dessas pessoas. Para a gente entender, o diabo também é um ser invisível, mas ele é real. Só para você ter noção e compreensão. Então já está dizendo, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as forças espirituais do mal. E ele diz principados e potestades. Já você vai entender acerca disso. Porém, eu faço questão de voltar com você aqui nesse primeiro episódio que nós falamos, para você pegar um detalhe comigo aqui. Presta atenção. Lá no verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, verso 16, ele interpelou os escribas. Ele falou o quê? Perguntou o quê para eles, igreja? Que é que discutireis com eles? Olha aqui para mim, por favor. Jesus, por um período, ele se ausenta dos discípulos. Ele apenas está em companhia de João, Tiago e Pedro. Esses 3 discípulos, aquele episódio da transfiguração no monte, ao descer de lá, os discípulos estavam aguardando Jesus. Jesus chega, está um alvoroço. Os escribas, pessoas, um pai com um filho, com um problema espiritual, esse filho se encontrava. E aqui, a gente sabe que depois desse episódio, que aconteceu, que nós acabamos de ler, Jesus chega, vê aquele alvoroço, os escribas estão discutindo com os discípulos de Jesus. Presta atenção no cenário, tá? Os escribas estavam discutindo com os discípulos de Jesus, onde se encontrava um pai com um filho, com um problema espiritual esse filho se encontrava. Jesus chega naquela situação e ele faz essa pergunta. Eu não vou entrar em detalhe por enquanto aqui na história. A gente sabe que depois Jesus foi lá, libertou e transformou. Porém, você percebe que dentro desse cenário, eu vou te perguntar aqui já, mas dentro desse cenário está os discípulos, os escribas, e que eles foram levantados para um único propósito. Eles foram ensinados, ou estavam sendo ensinados, principalmente os discípulos de Jesus, para lá na frente eles continuar semeando o que dentro das pessoas, igreja? A palavra
de Deus, os escribas tinham o conhecimento das escrituras, eles tinham entendimento, essas pessoas que estavam discutindo, na verdade, eles estavam brigando. Mas a gente vai olhar para esse cenário: escriba, discípulo, um pai e um filho, mas a gente não consegue enxergar que se tinha quem ali naquele lugar, igreja? Ninguém via, mas ele estava ali, o diabo. E o pai vai dizer, não vamos ler, mas o finalzinho do versículo 17 vai dizer: um espírito mudo, um espírito imundo estava dentro daquele jovem. Ele estava lá dentro, e ele dizia para Jesus assim: olha, por diversas vezes ele tentou matar ele, ele espuma, ele rilha os dentes, tentou jogar ele, ou seja, matar ele dentro da água, no fogo. Ele vai falar a respeito disso. O mal estava ali. E aqui eu trouxe você a esse episódio para exatamente fazer essa pergunta: quem era o inimigo aqui, gente? Porque estavam discutindo os discípulos com os escribas. Sabe por que eles estavam discutindo? Porque eles não tinham conseguido identificar que o inimigo não eram os discípulos e nem os escribas. O inimigo era aquele que estava atuando por dentro ou do lado de dentro da vida daquele jovem. O problema não era, o inimigo não era o pai, nem aquele jovem que estava vivendo um problema seríssimo espiritualmente falando. Por isso que é importante a gente entender quem é o inimigo, cuja essas pessoas não conseguiram. Você vê que Jesus não vai discutir com os escribas. Jesus não vai discutir com os discípulos. Jesus, ele vai de alguma forma, quando ele fala assim: até quando, ô geração incrédula, ele não estava discutindo acerca de posições, ele estava apenas dizendo: poxa, tanto que eu já ensinei, vocês nunca compreenderam. E é isso, ele fala e nada mais. Ele vai adiante, depois ele vai, já daqui a pouco a gente vai ver, ele vai expulsar aquele espírito maligno, ele vai libertar aquele jovem vai ficar curado, porque apenas Jesus sabia quem era o inimigo ali dentro daquela situação. Jesus sabia quem era o inimigo, quem era o mal que estava ocasionando aquele alvoroço todo ali naquele lugar, de discórdia, de divisão. Porque os escribas, eles foram levantados também para ensinar, assim como os discípulos. Mas o diabo veio com uma questão e causando ali naquele momento divisão, destruição. E quando não conseguem identificar a ação, a atitude é a mesma. O reino de Deus fica contrário contra o seu próprio reino. Os discípulos não eram de Deus. Os escribas não foram levantados para ensinar acerca da lei do Senhor. Tudo estava a favor ou a serviço de Deus. Mas eles estavam como? Quando Jesus chegou? Discutindo. Eles estavam discutindo com certeza, eles tentarem, os discípulos de Jesus, repreender aquele mal, mandar embora, e ele nunca foi. E aí começa a discussão de quem sabe, de quem não sabe. Eu sou mais experiente, tu não sabe, eu sou escriba, eu fui levantado pelo Senhor, eu tenho mais tempo de obra do que você. Estava lá um alvoroço todo, mas o inimigo não tinha sido identificado, exceto Jesus quando chega. Ele sabe o que estava, ou o inimigo que precisaria ser eliminado instantaneamente daquele lugar. E Jesus fez isso. Agora você precisa compreender: a sua luta não é contra o seu marido, não é a sua guerra contra os seus filhos. Pastor, o que eles fazem tira-me do sério, eu perco a cabeça. Ainda assim, eles não são seus inimigos. Pastor, e aquele que matou, ele é inimigo, não é? Não, por mais triste e trágico a atitude dessa pessoa, ainda assim essa pessoa, o homicida, não é um inimigo. É bem verdade que o mal pega aquela situação e faz com que haja destruição, porém aquela pessoa não é inimiga. O ser humano não é inimigo. Coisas não são inimigos, não são seus inimigos. A gente precisa identificar. E hoje, para a gente entender, agora sim eu quero que você
Leia comigo aqui Apocalipse capítulo 12, para você entender, já. 12, versículo 9. E foi expulso, presta atenção a cada detalhe, tá? Eu vou primeiro na Bíblia e já você vai entender teoricamente o que Deus espera de você, tá? Para você compreender acerca de quem é o seu realmente adversário, inimigo aí. E foi expulso o grande, a antiga serpente, que se chama quem, igreja? E Satanás, presta atenção a cada ponto. O sedutor de quem? Sim, foi atirado para onde, igreja? E com ele os seus... Tanta coisa de informação aqui, mas só para você entender. Quem foi expulso? O dragão, a antiga serpente. Lembra da antiga serpente? Qual é essa antiga serpente? Aquela serpente que exatamente estava ali. A gente sabe que era o próprio diabo personificado ali através daquela serpente para enganar, como enganou Eva. Ele trabalhou para destruir, ele estava seduzindo, enganando. Eva fez com que o pecado entrasse e assim a destruição consigo. Mas é de lá, essa serpente ele está falando a respeito de lá. A antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, só para você entender. E ele tem como conduta qual é? Ele é sedutor, ele tem essa característica de sedutor. Ele foi atirado para onde? E com ele quem mais? É muita informação, mas eu quero já trazer a primeira informação mais importante para você entender o que significa diabo. Essa palavra diabo, ela é de origem grega, que significa, só para você entender, já é basicamente o que a Bíblia está dizendo. Primeiro, sedutor, ele é difamador, caluniador. Significado da palavra diabo é tudo isso: opositor e também negador, ou exatamente aquele que acusa com falsidade. Para a gente entender, quando fala diabo, a atitude da pessoa que é usada por ele é a mesma forma. Ela engana, ela difama, ela mente, ela acusa, ela se opõe, ela divide. Por isso que a gente fala que é diabo. Uma fofoca, a intenção dela é o quê? De dividir. A gente sabe que a fofoca vem por meio de pessoas. Lembrando que não é sangue e nem carne. Então o inimigo não é a pessoa que fofoca, mas o mal que está por trás dessa pessoa, que a gente normalmente não vê, não enxerga. Como aquela pessoa é ruim? Não é que ela é ruim, é porque o diabo é diabo, a semente dele é essa. E ele está atuando através da pessoa, igreja. E isso a gente precisa entender. Por isso que é diabo. A Bíblia já está dizendo que ele é sedutor de todo o mundo. A gente sabe que a Bíblia descreve que esse mundo jaz do maligno. Jaz do maligno. A gente habita num território que é predominância do diabo. Ele domina tudo isso. Pastor, e como ser de Deus num lugar como esse? Sendo de Deus. Amém? Ser de Deus é o que? Ser obediente, seguindo a orientação dele. Já você vai entender. Mas o que a Bíblia continua dizendo, versículo 10, a parte B, só para você entender, olha: pois foi expulso o acusador, tá vendo? De nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante de quem? De nosso Deus. Essa é a atitude dele, por isso que é diabo. Ele engana, ele acusa, ele é difamador. Agora ele veio para onde? Leia, igreja, o que está escrito. Pois, cheio de alegria. Vamos lá, cheio de grande alegria, não é? Cheio de cólera. Sabe o que significa isso? Mas revoltado, indignado, com raiva, com ódio, porque isso é personalidade dele. Porque ele estava no paraíso e agora está na terra. Então ele veio, por isso que a Bíblia já começa a dizer: ai da terra e do mar, porque ele desce com grande cólera. Com a intenção de quê? Vamos lá. Olha só, resta pouco tempo. Então a gente já, vamos compreender aqui, presta atenção. O mundo espiritual, a intenção é de que você entre nesse campo e batalhe a sua causa. Amém? A gente sabe, igreja, que o diabo ele está aí.
por todos os lados. Esse mês de agosto foi o mês que mais teve tragédias, mortes, acidentes. Para você já vai entender. Porque eu quero voltar novamente. Bota lá no versículo agora quero que você venha aqui comigo. Versículo de Efésios capítulo 6, versículo 12, novamente. Porque a Bíblia vai dizer que não é contra a carne, ou perdão, não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades. Essas duas potências, presta atenção, gente. Eles vivem aonde? Eles estão aonde? Na região celeste. Para você entender com mais clareza. O mundo espiritual, isso aqui é expressão isso é expressão de pessoas que vivem uma experiência e sabem como a gente tem essa noção. Para você entender, presta atenção. O mundo espiritual, ele não é uma bagunça. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou para um propósito. Ele criou para um objetivo. Isso foi tudo formado por Deus. Inclusive, Romanos 13 fala que até as autoridades, elas são constituídas pelo próprio Deus. Por isso que esse nome principados e potestade, ele tem vários sentidos na expressão dessa palavra, que é a questão da vida espiritual, mas também pode se dizer na questão física, como por exemplo, dentro do nosso país tem presidente, tem deputado, tem governador, tem senador, tem vereador. Então pode também englobar essa expressão, mas eu vou falar do lado espiritual para você entender. Essa questão espiritual, há uma hierarquia muito grande, que você, ser humano, dificilmente tem compreensão disso. E eu quero levar você, para você entender o que o pastor, antes de eu continuar e concluir isso aqui, eu quero que você entenda. Vamos lá comigo no livro de Colossenses. Vou levar vocês em 2 livros, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e o 16, aqui na TV, tá, gente? Olha só, olha que coisa forte. E depois lá em Efésios 2, versículo 1 e 2 também, vamos lá também. Leia aqui, igreja, vamos lá. Invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas. Aonde? As visíveis e as sejam o quê? Sejam que mais? Quer o quê? Tudo foi criado por meio de quem? Olha aqui para mim, por favor. Percebe que tudo foi feito para você entender como funcionava o reino de Deus. Dessa maneira. Os demônios que hoje são demônios, que vivem, que atuam na terra, que foi jogado para a terra, habitava onde, igreja? E era o que? Foi criado por quem? Está aqui, a Bíblia está dizendo, todas as coisas foi criado. Mas o problema é que quando o pecado entrou no coração de Lúcifer, que essa não é uma palavra que tem na Bíblia, mas a gente entende como a Bíblia já descreveu, o diabo, Satanás, a antiga serpente, houve uma divisão enorme. Não só pelo fato dele ter se rebelado, por ter também convencido boa parte daquelas pessoas, dos anjos, como a Bíblia já descreve aqui, dos principados, que é principados e potestades. Foi dividido esse reino. E aqueles que permanecem com Deus é aqueles do qual você precisa estar junto e lutando. Por isso que ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. O teu maior inimigo, ou o teu inimigo, não é pessoas, não são coisas. Por que ele fala que é principado e potestade? Porque os anjos que veio com o diabo estavam com ele lá no céu, e que hoje o qual esse reino foi dividido nessa expressão. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, verso 9, verso 8 principalmente, ele diz: seja sóbrio e vigilante, o vosso adversário anda em seu derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então quer dizer, quem mais te observa é ele. Quando ele encontra uma ocasião, uma oportunidade, ele vai agir sobre isso.
E a destruição, lógico que tem a ação dele, mas é ele trabalhando através de pessoas. Ele trabalha através das pessoas que estão desprotegidas, que estão longe de Deus. Mas a Bíblia nos está ensinando que nós devemos lutar não contra a carne, não contra sangue, mas contra esses espíritos imundos. Entrar no mundo espiritual, usar a armadura de defesa, do qual a gente aprendeu semana passada, mas também usar a espada do que, igreja? Ninguém lembra? A espada do que? Não acredito. Olha aí nas suas anotações e me fale qual é a espada que você deve usar. Oh, glória a Deus. É ela que destrói o trabalho, a intenção, a atuação do diabo na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na sua família, dentro da sua casa, dentro da igreja, no nosso estado, no nosso país, no planeta. Mas quando não se tem compreensão, aí as pessoas vêm à igreja e vão e voltam. Nunca conseguem entender que sempre houve essa guerra. Sempre houve guerra, igreja. Por isso que às vezes você aparece que está indo tudo bem, daqui a pouco as coisas desandam. É o próprio mal trabalhando, o espírito imundo, os principados, potestades estão na região celeste, eles têm a visão mais ampla do que você. Então ele vai trabalhar, vai enviar pessoas, vai levantar pessoas para impedir você, para atrapalhar você, vai causar coisas em você, principalmente se você não tem ainda uma vida com Deus. Usar os seus sentimentos, as suas emoções, no seu coração, que é, como a Bíblia descreve, desesperadamente corrupto, para você nunca conhecer, para você nunca entender que é necessário entrar nesse campo espiritual e lutar contra essa força do mal. Amém, igreja? Quantas vezes daqui nós já estendemos as mãos em direção ao hospital orando por alguém, Deus foi lá, pôs a mão, curou, transformou. Se você soubesse ou às vezes, igreja, a pessoa está no hospital, não tem uma vida com Deus. Você acha que aqui está quem esperando apenas, igual, vou dar um exemplo, né? Clássico, urubu, esperando aquele animal morrer para poder comer. Você acha que quem está lá esperando aquela pessoa dar o último suspiro e ele carregar aquela alma, igreja? Se você enxergasse, entender que teria era legião de demônios ali esperando aquela pessoa falecer. E aí quando a gente é solicitado, vamos orar por fulano, o Beltrano que está lá na UTI, na UCI, na beira da morte, lá dentro naquele leito, que não sabe nem o que vai acontecer, e a gente estende a mão daqui, a gente está entrando no mundo espiritual com toda a armadura. A gente diz: Satanás, eu te repreendo, espírito da morte, enxu caveira, enxu das almas preciosas. Tudo isso é demônio, tá, gente, que eu estou falando. Seja arrancado, seja expulso, não vai levar essa alma. Eu te repreendo, Satanás. Você não vê, você apenas está ouvindo, apenas parece ser palavra, mas como já foi ensinado aqui, palavra não é apenas som, gente, é semente. São sementes. E aí você, ao falar, você está orando, você está usando a espada do Espírito, você está usando ali o escudo da fé, você está calçando os pés com a preparação do Evangelho, você está colocando o capacete da salvação, você está com a couraça da justiça. Então o diabo vai sendo aniquilado, ele tem que bater em retirada. E aí aconteceu o milagre. Poxa, estava prestes a morrer e Deus parece que pôs a mão. Parece não, foi Deus, através de uma oração, através de uma determinação. Como é que pode? Eu não consigo entender. A pessoa estava prestes a morrer e Deus pôs a mão. Pois é, porque você orou, porque você entrou no campo espiritual. Há uma hierarquia, igreja.
Aqui estão os principados, potestades. Eles estão dominando esse mundo tenebroso. Eles não estão no céu dos céus, lá no trono de Deus, mas eles estão impedindo, trabalhando daqui de cima, olha, enviando os seus soldados. Vai lá, faz o acidente acontecer. Vai lá, destrói, vai lá, causa briga. Tá vendo lá como ela não tem domínio? Causa destruição lá, causa divisão. É assim que ele trabalha. Você não vê, mas ele está assim. Se você fosse ver e ouvir, era exatamente assim que você ia ouvir, como o pastor está falando. Vai lá, mexe, ela não presta. Tá vendo como é que ela age? Ele é uma pessoa totalmente impulsiva. Vai lá naquele filho que ele é revoltado, ele tem raiva da mãe, do pai. Vai lá agir, pode causar. É assim que acontece. Daqui a pouco não tem ninguém dentro de casa. O filho matou o pai e você pensa que foi uma besteira. Isso é o trabalho, gente, do diabo nessa região. Ele não está aqui brincando. Ele está com cólera, raiva, indignação, a intenção de matar, de roubar e destruir. E você está lá com a espada encostada, o escudo encostado. Você quer se aposentar? Ei, aqui é guerra. A nossa vida aqui é guerra, é luta. Você parar, você está dizendo: pode entrar, diabo, pode arruinar tudo a minha casa. Enquanto você está lutando, você está ali como aqueles anjos que Deus pôs lá no jardim do Éden. Você pecou, então afasta-se, ninguém mais entra aqui. Não entra, não entraram. Então você fica como aquele anjo nas portas da sua casa. Aqui não vai entrar briga, aqui não vai entrar discórdia. Está repreendindo Satanás, você que está causando aí a destruição. Esse filho que sai na rua, que às vezes eu não sei o que ele faz. Talvez ele está com uma amizade, com uma má amizade, fazendo coisas que eu não sei. Satanás, eu te repreendo, sai da vida dele. Você que está usando ele, fazendo ele fumar, beber, prostituir. É a igreja, é você que tem que fazer isso. Você vai ficar olhando a sua casa ser destruída se você parar. Aí entende agora por que Deus está falando: seja sóbrio. Porque isso não é uma brincadeira não, gente. Nada acontece por uma brincadeira. Já tive familiares, o irmão da minha esposa estava prestes a morrer, com a arma na cabeça. E a gente intercedendo, clamando: Deus deu livramento. Esse demônio que está tentando ceifar a vida dele, eu não sei onde ele se encontra, eu não sei como ele está. Eu repreendo Satanás em nome de Jesus. Meu Deus, deu livramento dessa pessoa, deu livramento para o fulano. E deu livramento. Está vivo porque alguém clamou. Está vivo porque alguém teve coragem de pôr o escudo, de pôr ali a couraça, de pegar a espada do Espírito e ir para o campo de batalha. Se você não entender essa pregação hoje, você vai continuar fracassando. Porque isso termina essa campanha, mas daqui para frente é um início. Você está recebendo ferramenta para vencer tudo. As coisas estão dando tudo errado e você fica ali de braço cruzado dizendo: meu Deus, me ajuda. Meu Pai, tem misericórdia, tenha dó de mim, tenha pena de mim. Ei, que é essa espada? O que é isso que está na sua mão? O que está na sua mão, Moisés? Você está achando que esse mar vai parar? A minha força, o meu poder estende o cajado, manda o povo marchar. Nada pode parar diante daquele que tem uma fé viva no Deus vivo. É, igreja? O diabo falou: vou matar, vou destruir. E você vai ficar aqui. Eu quero é ver se tu vai vencer, se tu vai passar por cima do cadáver, por cima do poder do meu Deus. Eu quero é ver se você vai. Só se você ultrapassar o que Deus, o Senhor Jesus fez naquela cruz. Você se opõe, você não aceita. Amém, igreja? Enquanto a igreja não entender, vai contar com sorte. Mas você não pode esquecer: não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, não é seu irmão. Irmão, falou mal de mim, eu não vou mais naquela igreja de jeito nenhum. Está perdendo a visão. Eu não gostei do jeito que o pastor falou comigo, não. Tu acha que é a gente que é seu inimigo? É claro que é o inimigo que está fazendo as pessoas pensar desse jeito, porque quando não dá ouvido à palavra de Deus, é vulnerável. Uma presa fácil. Ele vai entrar, vai destruir mesmo. Por que o diabo não destruiu Jesus? Ele dizia: eu não faço o que quero, eu faço conforme meu pai tem me ensinado. A força de Jesus era seguir sempre a palavra do seu Deus, do seu pai. Tudo que o diabo quer é que você crie maus olhos. Como é que Deus disse que me ama e me mandou para morrer por esses pecadores que não merecem nem que eu respire por eles? Imagine de morrer. Ele poderia pensar assim do seu pai. Não, ele disse: pai, está consumado, acabou. Perdoa esses homens, essas pessoas, essas mulheres que não sabem o que fazem.
Sabe por quê? Porque Jesus tinha bons olhos, um coração em Deus. E as pessoas estão achando que é. Aí tá lá um monte sabe, eu vou falar. Tem um monte de pastor, tem um monte de obreiro, tem um monte de irmãos brigando, discutindo e o diabo sorrindo. Porque nunca identificou que não é meu irmão. Mas pastor fala mal de mim, mesmo que falou mal de mim, da minha esposa, da igreja, ele não é meu inimigo. Ela não é meu inimigo. Se precisar de ajuda, eu vou ajudar. Não é? Se falou é porque o inimigo fez com que falasse, fez com que fizesse, mas eu não tenho como inimigo. O inimigo estava por trás e eu estou queimando ele em oração. Amém, igreja? Contra quem é a sua luta? Quem é esse inimigo? Só ele. A hierarquia é grande. Sabe por que ele disse que é contra os principados e potestade? Cabeça. Já dei esse exemplo. Uma árvore, se você derrubar os galhos, você tirar o fruto, vai nascer o galho, vai nascer o fruto de novo. Porque a raiz está solidificada. Quer destruir, tem que cortar a raiz. Então vai lá no mundo espiritual. É contra os principados, é contra os potestades. Apesar que é uma força grande, mas somos sim possíveis. É possível sim. Sozinho não. Só não pode desistir. Há lutas que duram meses, há lutas que duram anos, há lutas que duram dias. Depende também da sua fé e daquilo que você espera diante de Deus. Quem entendeu de verdade? E lá no livro de Efésios, para você entender, Efésios 2, versículo 1 e 2, olha só que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da o quê? Do ar, do que mais? Da desobediência, lembra? Agora, se você fosse pegar dentro dessa estrutura, a gente, lá no livro que a gente leu anteriormente, que é o Colossenses, nós lemos o versículo 15 e 16. Porém, se você lesse o verso 13 e o 14, lá vai deixar claro que ele nos transportou do império das trevas, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, antes do Espírito Santo nós vivíamos aí, fazendo parte desse mundo, sendo oprimido e destruído. Mas quando ele veio, ele nos transportou para o seu reino. Então hoje nós temos uma vida com Deus. Nós não fazemos mais parte desse mundo. Por isso que é muito fundamental você se armar dessa força de Deus e entrar no mundo espiritual para você ver o mover de Deus, agir, para que assim você possa se deleitar. Nada na vida de ninguém acontece por acaso, gente. É oração. É aquele que teve coragem de entrar no mundo espiritual, de saber que ele é um soldado, um soldado que precisa lutar, que precisa combater. Paulo dizia: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E a gente precisa combater o bom combate, igreja. Combater o bom combate, lutar pelas coisas certas, lutar pelo propósito certo. Amém, igreja? Agora, se você ficar parado esperando que Deus vai converter tua casa todinha, os principados e potestades, os demônios que estão aí, e que algumas pessoas que já estudaram descrevem que há mais espírito imundo do que seres humanos, que porque veio a terça parte dos anjos, dos céus, é muito anjo. Imagine, igreja. Por isso que a gente, ao olhar para todos os cantos, está aí destruição e mais destruição. Ramás entrou em Israel, matou algumas pessoas, levou outras como um prisioneiro. Olha o que o inimigo faz. Isso é uma luta que eles têm desde muito tempo. Aí Israel faz o quê? Entra lá e destrói, mata muitas pessoas. Aí já envolve outras pessoas. É assim que o mal faz. Isso é os principados, isso é os potestades, que agem no coração do homem sem Deus, para citar, para conduzir ele a fazer maldade, causar destruição, com a única intenção de matar as pessoas, para que elas, morrendo sem Cristo, vivam eternamente com ele e não com Deus. A gente tem que ir para a guerra, a gente tem que ir para a luta,
A responsabilidade é sua. As pessoas, olha, glória a Deus, pastor tá... Pai, mãe, vó já converteu, está na igreja. Se você não tiver a coragem que o pastor teve para ir para o campo de batalha, você não consegue ver ninguém da sua casa convertida. Não adianta, gente, que às vezes a conversa que você tem, meu filho, olha, não anda com uma amizade, meu filho, não vai para a rua. Você acha que às vezes isso vai resolver? Se resolvesse, toda a casa estava transformada. Porque eu tenho certeza que os pais fazem isso, aconselham seus filhos a andar no caminho certo. Ou não? Quem é mãe e pai que faz isso? A gente dá conselho, igreja, mas você não pode esquecer, às vezes não é conselho que vai fazer com que haja uma transformação e mudança dentro de casa. Você é necessário ir contra essas forças espirituais e em batalha destruir, aniquilar, em oração, igreja. Você aconselha, tudo bem, glória a Deus, mas não dá ouvido. Mas na oração, você, quando estiver lá no seu momento com Deus, você usa essas armas e para você ver se as coisas não vão mudar. Meu Deus, eu chegava na casa do meu pai, a minha mãe tinha um monte de imagens. Ela ia, às vezes, para a feira e eu pegava o meu óleo. Eu ainda era obreira naquela época. Acho que até hoje ela nunca soube disso. Mas eu ungia a casa dela inteira. Fazia oração, jogava óleo sobre aquelas imagens, repreendia, amarrava o mal. Eu dizia toda miséria, toda contenda, idolatria, e saía amarrando. Meu Deus vai habitar nesse lugar, haverá transformação. Eu não aceito que essa família que se perca. Jesus vai voltar, essa família vai ser salva. Guerra, igreja, é guerra. E um dia eu estava orando lá, minha esposa depois entrou logo após de mim. A imagem virou eu orando, sozinho. E a gente às vezes não consegue compreender. Livramento se tem quando se encontra na beira da morte. Oração que foi feita. Foi inexplicável a morte do fulano, do Beltrano, um acidente ou caso inexplicável. A explicação é porque existe um inimigo, que é o diabo, que ceifa, que destrói, que desune, que muda a vida, a casa, a família de muitas pessoas. Amém, igreja? O vício. O vício não é a substância, é um espírito, igreja. É um espírito. Depois que esse mal vai embora, você não terá mais prazer no vício. Ou na substância, melhor dizendo. Você precisa compreender. Você quer vencer o vício? Eu era viciado em bebida alcoólica. Eu bebia, mas foi em oração que eu consegui vencer. E não demorou muito não, foi poucos dias. Então se a gente não tiver a coragem de ficar lá só, oh, meu Deus, meu pai, oh Deus, tem misericórdia. Não, vai para a guerra. Coloca toda a tua armadura. Entra no mundo espiritual. Não vai dizer, Deus, mata esse homem que eu não aguento mais. Não faça isso, que não é contra ele. Ainda diz assim, prepara e leva logo. Mas não é ele o seu inimigo. Não é as pessoas. Jesus andou do lado de Judas. Ele não era inimigo de Jesus. Mas era o diabo que agia através dele porque ele não queria mudar. O diabo encontrava brecha em Judas. Encontrou brecha em Judas. E ceifou a vida dele. A vida de Judas. Além dele ter traído Jesus, ele ceifou a própria vida dele. Jesus não viu ninguém. O inimigo que ele enxergava era o diabo. Nada mais. Ele chegava com as pessoas, ou o diabo estava prestes a matar aquela mulher adúltera. Que foi que Jesus fez? Deu vida para ela e deu mais vida para aqueles que também estavam todo mundo em pecado. Não existe essa história de todo mundo que morre vai para o céu. Não existe. Morreu com Cristo, glória a Deus. Vai viver eternamente com Ele. Sem Ele, perde a salvação, vai para a guerra, tá? Ei, não é uma brincadeira, vai para a luta. Luta. O vício é uma brecha que o mal trabalha para destruir você. Então não permita, é você que tem que lutar. Meu Deus, tira esse vício, arranca essa vontade. Eu não quero viver mais disso. Eu não quero ser mais essa pessoa. Não aceito mais viver assim. Eu vou consagrar uma água. Deus, consagra essa água. Quando eu beber essa água, que esse vício vai embora, suma, desapareça. Faça isso para você ver. Amém, igreja? Quem entendeu? De verdade, quando houver guerra, vai para a luta.
Quando houver momentos difíceis, melhor dizendo, vai para a luta. Não fica lá escorada as tuas armaduras, não foi para isso que Deus te deu não, tá? Foi para você lutar. Tem um propósito para cada uma delas. E você só precisa compreender. Glória a Deus. Eu posso encerrar? Opa, já até passei do horário, né? Mas eu vou encerrar porque eu quero ler aqui a parte de Marcos com você, 9 do 25, que falei para você que iríamos ler. Presta atenção. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais o tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu, deixando. Olha só, igreja, o que Jesus fez aqui? Ei, olha aqui para mim. O que foi que Jesus fez aqui? Ele usou as armaduras. Sai. E o mal teve que... Ah, pastor, mas era Jesus. O que estava em Jesus é o que está em você. E ele disse que até obras maiores das quais ele fez, você pode fazer. O espírito imundo saiu, clamando, gritando, não importa, vai ter que sair. Não pode permanecer. Quando se usa a autoridade que Deus te concedeu. E aí o que mais aconteceu? Vamos lá, finalizando. Estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele... Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Jesus estava querendo dizer outras palavras. Enquanto vocês estão discutindo aí, o inimigo está se andando na vida do garoto. Enquanto o casamento, a família estão se dividindo, quem está crescendo é o inimigo. Se una com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, para você ver se o cenário não muda. Se unam para você ver se a situação não vai para frente. Agora dividido não tem como mesmo. Quem cresce é o inimigo. Por isso que às vezes você não consegue ter um pingo de paz. Até o cachorro te perturba. Até as muriçocas estão lá te perturbando. Você vai dormir, tá lá zum, a noite todinha ouvindo aquele barulho terrível. Até um grilo, ó, pronto. Às vezes é um sapo. Então quer dizer, tá lá. E ele diz o quê? Que aos seus amados, até enquanto dorme, ele está abençoando. Gente, é muita coisa que Deus nos dá. É a gente que às vezes não consegue entender qual é o nosso papel diante dessa... A guerra no céu e a guerra aqui. Você faz parte do céu, então a força do céu é favorável a você aqui. E você pode destruir todo... Ah, gente, é um cenário, vou te mostrar o cenário. Os demônios lá em cima recebendo ordem, os que estão aqui embaixo. E quem está aqui embaixo somos nós também. Nós precisamos ir para a guerra, porque senão eles vão assumir o controle. Amém, igreja? Aonde não há soldado de Cristo e em Cristo, os principados têm o seu exército e ele destrói. Você acha que esse encosto foi para onde? Que Jesus expulsou desse garoto? Teve que sair. Aquela vida passou a ser outra, aquele jovem passou a ser outro. Quantos espíritos imundos Jesus teve que expulsar? Mas ele estava revestido com toda a armadura de Deus. Preparação com o evangelho da paz, letina, escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, espada do... Tudo estava lá, todas as armaduras. Então quando se está armado, o mal não pode ficar. Fica de pé e dê o nosso...